Obrigado, Fernando. Bom, irmãos, na aula passada, na quinta aula de Atos, nós terminamos Paulo chegando em Jerusalém após o término da terceira viagem missionária. Hoje, se Deus assim permitir, nós vamos falar da última viagem. Paulo não é um missionário como ele tinha sido nas três últimas viagens. Na quarta viagem, ele é um prisioneiro, ele é levado como prisioneiro. E eu acho, Fernando, que para você não ficar aparecendo, se você botar aquela projeção, é melhor. Para mim, não está aparecendo. tá não? Legal, porque para mim aparece Fernando assim por trás de mim. Caso contrário, se na tela de todos não estiver aparecendo Fernando, só será eu gravado sem problema, Fernando. Não, mas a Aline está dizendo que no dela não tá, só está eu mesmo. Então, ok. Está pegando só a minha pessoa. Bom, voltando àquilo que a gente tem falado, é importante, então, ver que Paulo está indo como prisioneiro. E mesmo como prisioneiro, ele não perde as oportunidades de anunciar a Cristo, ser usado por Deus para trazer o poder dele à terra e abençoar a vida de pessoas, de ajudar irmãos e ter momentos de comunhão com esses irmãos. A vida de Paulo, em todo e qualquer contexto, ele tem as marcas de Cristo e o bom perfume de Cristo como presente em sua vida, no caso. E a gente vai hoje terminar o livro e eu quero falar da prisão de Paulo e das instâncias que julgaram Paulo. E por que é que Paulo foi levado a Roma para ser julgado por César? É importante entender isso. Por que é que Paulo é levado para Roma para ser julgado lá? Mas antes, a gente vai onde a gente terminou, na última aula, no capítulo de número 20 e... Jerusalém. 21. 21, 17, Paulo chega a Jerusalém e os irmãos recebem com alegria. Se você puder abrir a Bíblia comigo, é importante para a gente fazer esse estudo de uma forma a conferir o que está escrito na palavra de Deus. Ele se encontra com Tiago, ele tem um propósito de fazer um voto, tanto é que na viagem ele raspa a cabeça, ele e algumas pessoas entram no templo, e ali ele é reconhecido por alguém lá da cidade de Éfeso, um judeu de Éfeso, e acusações são feitas contra ele. O versículo de número 30, do capítulo 21, diz que toda a cidade ficou alvoroçada, e juntou-se uma multidão agarrando Paulo, arrastando-no para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Versículo 31, tentando eles matá-lo, chegaram notícia ao comandante de tropas, e o comandante de tropas não permitiu que assim fosse feito. Eles tomam Paulo das mãos dos judeus. O nome do comandante aqui é Cláudio Lísias. Ele é um comandante romano. Lembre-se que Israel e toda a borda do Oriente, do Mar Mediterrâneo, estava sendo dominada pelo Império Romano. E toda a tropa romana estava distribuída no Império. Jerusalém não era diferente. Você tem, ao lado do templo, não tem mais hoje, havia uma grande construção chamada Fortaleza Antônia, que era ali em Jerusalém, onde ficava um destacamento do exército romano. Mas a maior parte ficava em Cesareia. Quem já viajou comigo para Israel, lembra Cesareia, que tem aquele anfiteatro, o mar, o Palácio de Herodes, é ali que ficava o governador, no caso Pôncio Pilatos, ficava ali. Félix, que é o sucessor de Pôncio Pilatos, ficava morando ali. Era uma cidade romana, toda Cesareia era uma cidade romana, e as tropas romanas, soldados aposentados romanos, moravam na Cesareia. Paulo, então, é levado para ser ouvido no Sinédrio.
E lá no Sinédrio ele é espancado no rosto e ele repreende o sumo sacerdote sem saber que era o sumo sacerdote. E quando se sabe que Paulo é cidadão romano, versículo de número, capítulo 22, versículo 27, o comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: Digma, como você é cidadão romano? Bom, deixa eu tentar explicar isso aqui. Vamos fazer uma comparação. O sonho de todo brasileiro, de todo imigrante que vai aos Estados Unidos, é de conseguir o Green Card. O Green Card é um documento que é dado a imigrantes. O americano ele é nato, ele já nasce com todos os direitos. Quando você consegue ter um Green Card, você é quase um americano. Você tem quase tudo. No caso do cidadão romano, você tinha todos os direitos de um cidadão romano. O cidadão romano, por exemplo, ele nunca poderia ser espancado sem um processo formal, transitado em julgado. O cidadão romano jamais poderia ser crucificado, porque a crucificação era para estrangeiro, malfeitores e rebeldes ao Império Romano. Então, se você fosse acusado de rebelião contra o Império Romano, certamente a sua crucificação seria por crucificação, sua morte seria por crucificação. E ao contrário do que muitos pensam, a crucificação não era feita em cima de um monte. É comum a gente ver a representação das três cruzes, né, de Jesus e os dois malfeitores, em um monte. Não, Jesus, primeiro, não foi crucificado em um monte. Jesus foi crucificado à beira de estradas. E a gente, quando vai em Jerusalém, passa no Gólgota. O Gólgota tinha a imagem de uma caveira, mas era uma estrada que passava e se crucificava à beira de uma estrada, para que os transeuntes vissem e fossem alertados quanto ao perigo de se rebelar contra Roma. Então, Paulo jamais poderia ser crucificado. Ele tinha que ser julgado, no caso de qualquer crime que Paulo viesse a fazer, ele tinha que ser julgado por uma corte romana. Paulo ele é judeu e cidadão romano. Por que Paulo é cidadão romano? Ele é da Cilícia, ele é de Tarso. E parece que isso veio do avô dele. Ou você ganha por honra, por um reconhecimento do Império Romano, ou você compra e paga ao Império Romano para ter. E era uma grande soma, era um patrimônio. Se você tivesse um título de cidadão romano, você teria que desembolsar uma grande quantidade de dinheiro para chegar a esse posto. E isso foi muito importante nas viagens missionárias, porque Paulo poderia, a qualquer momento, requerer essa posição. E ele fez isso lá em Atos 18, quando ele estava em Filipos. Ele diz: vocês nos açoitaram e nós somos cidadãos romanos. Ele e Silas, que também é conhecido como Silvano, eles dois eram cidadãos romanos. As autoridades entraram em pânico, porque Roma tinha um direito, o direito jurídico de Roma era algo muito, era um material muito bom, era uma lei muito complexa e até hoje serve como meio de comparação para outros sistemas jurídicos no mundo. O direito romano é, de fato, muito reconhecido. São muito duros, enérgicos, mas muito legais. O que está escrito é o que vale. O cidadão romano tinha direito a toda essa estrutura, e isso preservou muito a vida de Paulo. Então, Paulo é ouvido no Sinédrio, depois, Cláudio Lísias, recebendo Paulo, quando ele diz que é um cidadão romano, o Sinédrio não tem mais poder para julgá-lo, principalmente em pena de morte, pena capital. O Sinédrio, por mais que tinha uma capacidade de administração civil e religiosa somadas, duas formas de governo que andavam juntas, eles não tinham poder de pena capital. E Paulo é levado a o comandante. Jesus também. Sabe por que Jesus foi levado para Pôncio Pilatos? Porque pena capital
o judeu não poderia julgar, principalmente se a acusação era que ele se rebelava contra César. Toda acusação de rebelião deveria ser julgada por um tribunal romano espalhado pelo mundo. E Jesus, dentre a acusação de que eles colocaram, de que ele queria destruir o templo, a acusação é que ele disse que ele queria ser rei dos judeus, queria então se rebelar contra César. E Jesus encara o tribunal romano por isso, e Paulo, por ser cidadão romano, para se ver livre da tendência do julgamento que seria feita ali pelos judeus. E quando ele se apresenta, né, a Cláudio encaminha ao governador. O Pôncio Pilatos, ele já havia sido deposto da posição de governador da Judéia, e o seu substituto foi o Félix. Você vai encontrar aí a história de Paulo perante Félix no capítulo 23 e 24. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não. Final do capítulo 24. Paulo é transferido para Cesareia. Se você puder ler comigo, capítulo 23. Então ele chamou 2 dos seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nesses termos, e vai uma carta, e Paulo, então, é levado para Cesareia, e o capítulo 24 termina dizendo onde Paulo ficou preso ali em Cesareia. Eu não sei quantos que foram comigo para Israel lembram o Palácio de Herodes, que hoje está inundado pela água. De cima você vê os mosaicos no chão. Não sei quantos lembram que foram ali comigo. O versículo de número 35 do capítulo 23 diz assim, disse: ouvirei seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. Félix falando com Paulo. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no Palácio de Herodes. Então, aquele palácio que a gente viu, em que tem as ruínas e as águas do mar estão invadindo aquele palácio, Paulo ficou preso ali durante 2 anos. Porque Félix, a gente vai ver depois, Félix tinha intenção de receber suborno de Paulo para liberá-lo, porque não havia nenhuma acusação que justificasse a sua prisão e a acusação de rebelião contra Roma, diante do que era exposto pelos judeus. No capítulo 24, nós vamos encontrar aqui algo sobre esse governador chamado Félix, que é um dos sucessores de Pôncio Pilatos. Félix, no latim, significa feliz, né? Então, todo mundo que tem esse nome Félix tem alegria, pelo menos no nome, né? Não sei se no coração, mas no nome tem. E Félix, ele tem muito da natureza humana ali latente. Nós, seres humanos, nós temos essa tendência a fazer o bem, principalmente quem já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, aquela música que o Fernando cantou, Jesus Cristo mudou o meu viver. A gente tem que ter transformações nas nossas vidas. A partir da nossa conversão tem que ter transformações. E aquele que não se transformou, não se converteu. Mas, porém, essas mudanças da conversão não podem se cristalizar, paralisar ali. Tem que ter uma continuidade em várias áreas e durante toda a nossa vida a gente tem que aprender e mudar também. E a gente olha para Félix, vê que no primeiro momento ele mostra esse lado bom dele, esse lado influenciado até por Deus. Mas não demora muito para que as marcas da sua pecaminosidade se revelem. Quando você abre comigo no capítulo 24, se você tiver capítulo 24 de Atos, versículo 22 em diante,
Olha que coisa marcante que a Bíblia fala a respeito dele. Então, Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, ou seja, tinha conhecimento da doutrina cristã. Vocês sabem que o termo o caminho era uma forma inicial de se referir à Igreja de Cristo. Em Antioquia, eles foram chamados de cristãos. Em Jerusalém, e naquela época nascente, a igreja era chamada o caminho divergente, o caminho contrário à fé dos judeus, mas era o caminho, logo porque Jesus havia dito que ele era o caminho, a verdade e a vida. Era um termo muito usual para se referir àqueles que criam em Jesus, à igreja do Senhor Jesus. Diz aqui, então, que Félix tinha conhecimento do caminho. Adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso. Eles viram que os judeus estavam pressionando para que Paulo fosse levado a Jerusalém e, no meio da trajetória da subida para Jerusalém, ele fosse atacado por um grupo que havia sido pago para matar Paulo. E Félix, percebendo a maquinação humana, diz: eu não vou julgar esse homem enquanto o Lísias chegue, é o mesmo Cláudio Lísias, para que eu possa ver o caso. E versículo 24, vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Essa Drusila era da família dos Herodes, os herodianos. E ele casa com essa mulher, que era judia, ele era romano. E daqui a pouco eu vou falar algo sobre os Herodes para vocês. Veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto, pode sair. Eu fico imaginando a situação e, ao mesmo tempo, vejo em Félix a reação de muitos que ouvem o Evangelho e que querem parte do Evangelho. A gente sempre quer as coisas fáceis, as coisas difíceis a gente passa para outros. A gente sempre quer as bênçãos, os compromissos, a gente não quer. Nós temos a tendência de querer a facilidade, não a dificuldade. Daí Jesus dizer que o reino de Deus é conquistado com esforço, que a opção de escolha é a porta estreita, é o caminho estreito e não a porta larga. E quando Félix, apesar do seu interesse de conhecer mais, quando Paulo começou a falar da fé de Jesus, tudo bem, todo mundo quer falar da fé de Jesus e quer ter fé em Jesus. Mas quando Paulo falou da necessidade de ter domínio próprio, depois, sobre o juízo final, em que nós vamos prestar contas dos nossos atos, ele diz: não, basta, tá bom, esse assunto já chegou, já não estou gostando desse negócio do evangelho, que fala da parte prática, da parte ética, da responsabilidade de dominar os nossos instintos. Essa parte aí eu não estou gostando muito de ouvir, não. Mas você já percebe que ele é um homem que tem um interesse, mas não quer pagar um preço. A mesma experiência do jovem rico. O jovem rico tinha o interesse de ter a vida eterna. E ele chega com a melhores das intenções e diz: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus começa a minar toda a sua sustentação por obras, todo o seu egoísmo, toda a sua presunção. E quando Jesus dá a cartada final, dizendo: vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres, ele sai triste porque ele não estava disposto a fazer isso. Ali Jesus estava diagnosticando que o problema daquele jovem não era querer ser salvo, era não estar disposto a andar no caminho de ser salvo, que é de crer e confiar que o dinheiro não é mais importante do que tudo e do que as pessoas. Jesus estava mostrando para aquele jovem rico que o Deus da vida dele não era o Deus que ele queria buscar e ser salvo, era o dinheiro. Por isso que ele sai triste e nunca mais retorna, nunca mais ele volta. Aí, quando a gente vai lendo sobre Félix, a gente vai chegar no versículo 26,
ainda no capítulo 24, e o outro lado mais sombrio desse homem se revela, né? Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, tal, basta, pode sair, versículo 26. Aliás, o final do versículo 25, basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava de Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que o mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Então, Lucas dá assim a intenção. Chegou um ponto que ouvir o evangelho não era algo mais interessante para Félix, porque Félix percebeu que tinha uma contrapartida ética também no evangelho. E ele então chamava Paulo e dava a entender, é aquela conversa de suborno, que as coisas não ficam tão claras, mas você sabe o que o outro quer dizer. É uma conversa, você poderia sair mais cedo, aqui você está preso. Nós temos tantas formas de resolver o seu problema. Ele não pede um tostão, mas ele deixa claro. E Paulo se sujeita à prisão de 2 anos, injustamente, ali em Cesareia, porque ele não vai ceder à proposta de ser corrompido. Versículo 27. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Eu estava estudando sobre essa sucessão. O Félix ele foi sucedido porque houve em Cesareia um grande conflito entre moradores da Síria e moradores ali da Judéia, e ele trouxe uma oposição tão grande, uma perseguição tão grande para desfazer essa rixa entre sírios e judeus, que muitos foram mortos. E a denúncia chegou lá em Roma e Nero manda buscá-lo. É Nero que, nessa época, é o imperador romano. E por causa de um pedido de clemência do irmão de Félix, ele não foi julgado e não perdeu o seu posto, mas ele foi tirado da Judéia, e é por isso que veio em seu lugar Festo. E Festo ele toma um espanto de ver aquele homem preso, não tinha sido julgado, e o prazo máximo de julgamento na lei romana era de, no máximo, 2 anos no caso de cidadão romano. E o caso de Paulo estava parado, porque a intenção do Festo era de Félix, era de receber suborno, por isso ele foi mantendo Paulo preso. E ao chegar ali, Festo sobe e vai para Jerusalém, é natural que você queira conhecer as pessoas que são parte do domínio romano. E quando ele chega em Roma, os judeus de pronto colocam sobre eles, sobre Festo, um recurso a respeito de Paulo. O desejo de sangue na boca dos judeus era tamanho contra Paulo, que mesmo 2 anos de isolamento de Paulo na prisão foi bastante para que os judeus esquecessem dele. E nós vemos aqui, a partir do versículo 27, ainda sobre Félix, né? Félix foi sucedido por Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Ainda voltando a Félix. Faltou dizer isso. Félix incorreu em 2 grandes ciladas para o ser humano. Primeira, a busca por sentido e razão financeira, como se o T fosse superior ao C. Então, você vive só para ter. Ele dava lugar ao dinheiro. Segundo, lugar à vaidade, a glória humana. Ele queria estar de bem com os judeus, de bem com os homens, manter a fama, a celebridade. E esse é um grande problema quando a gente quer conciliar a nossa relação com Deus. Você quer estar bem com Deus e bem com o mundo, bem com os homens, você nunca vai conseguir. Dinheiro e glória é um problema que a gente tem que ter cuidado no coração da gente, a vaidade do coração humano. Isso fez com que Félix fosse parcial no seu julgar e fosse ganancioso no seu coração. E quando
Paulo percebe que os judeus querem fazer uma cilada. Paulo, ele faz um pedido para ser julgado por César. Ele se apresenta, portanto, perante Festo. Agora eu estou mudando de Félix para Festo, que é o substituto de Félix. E quando o Félix o ouve, parece ser um homem mais sensato, mais justo. E os judeus estão ali o acusando. Eu estou no capítulo 25 agora. Todo o capítulo 25 é quando o julgamento recomeça diante de Festo, governador romano. A acusação é feita. Paulo, então, tem a oportunidade de falar, e Paulo percebe que os judeus querem, mais uma vez, que o julgamento aconteça em Jerusalém e não em Cesareia. E Paulo, sabendo que havia um risco à sua vida ao ser deslocado para Jerusalém, ele faz o apelo a César. Versículo de número 11, do capítulo 25 de Atos, 25, 11, Paulo, então, usa das suas prerrogativas como cidadão romano, e o final do versículo 11, Paulo vai dizer: ninguém tem o direito de me entregar a eles, Paulo fala. E, por fim, ele acrescenta: apelo para César. E John Stott, falando sobre esse texto, John Stott disse que tinha duas formas de você pedir um novo julgamento. Tem o apelatio, que é um novo julgamento a uma instância superior. Isso é muito recente, posterior a Paulo. Então, ele não fez um apelatio, uma apelação, mas ele fez um provocatio. O provocatio era pedir para ser ouvido na última instância pelo imperador. E, no caso, quando ele diz assim, apelo para César, ele está pedindo para que o próprio César, ou o tribunal de César em Roma, o ouça, e ele possa apresentar a sua causa perante o imperador. Aí, nesse mesmo momento, nesse mesmo contexto, aparece uma figura intrigante, né, chamado Rei Agripa. Esse homem era rei de onde? Se Israel estava sob o domínio romano, ele era rei de onde? Deixa eu dar uma explicação aqui para vocês. Quando a gente estudou o período intermediário, o período do silêncio, aquele período de 400 anos, entre o último profeta, Malaquias, até o surgimento de João Batista, nós vimos que, durante 100 anos, os judeus, a família Asmodeu, teve poder sobre Israel, e com a queda da família dos Asmodeus, do reinado dos Asmodeus, esse cidadão chamado Herodes faz aliança com Roma, pede ajuda a Roma para intervir na situação ali em Israel. Roma vem em auxílio ao pedido de Herodes, que era influente, mas não era rei. Ele era apenas alguém influente. Ele consegue, então, ser designado por Roma rei dos judeus. Isso aí no ano, eu creio que no ano 39, 35 antes de Cristo. E a partir de então, Herodes é tido como rei dos judeus. E quando os magos vêm visitar Jesus, eles passam logo onde mora o rei. Quando chega na casa de Herodes, é porque Herodes é o rei, chamado rei dos judeus, e os magos vêm dizendo: olha, nós viemos visitar o rei que nasceu. Por isso que Herodes manda matar as criancinhas de 2 anos para baixo, está em Mateus. E a partir de Herodes inicia uma dinastia que, com o tempo, vai perdendo poder. E esse último é o rei Agripa. Esse rei Agripa aqui, eu vou explicar daqui a pouco sobre a vida dele. Então, vamos lá. Herodes é Herodes o Grande, aquele grande construtor, o que mandou matar as criancinhas, e ele faz várias obras grandiosas e importantes em Israel. Depois dele vem
o seu filho, que também é conhecido como Herodes. E é interessante se dizer isso, por quê? Porque, apesar de ser um nome próprio, os herdeiros passam a usar o nome Herodes. E quando você vai ler a Bíblia, você vai lembrar de um episódio de que Herodes, o tetrarca, permite que se decapite a cabeça de João Batista. João Batista, logo na época de Jesus. Quem é esse Herodes? É o filho de Herodes o Grande. Mais adiante, nós somos informados que um outro Herodes, ele manda matar Tiago à espada e prende Pedro com a intenção também de matá-lo. É filho de Herodes o tetrarca. Já é um outro Herodes. Depois desse, nasceu o que nós chamamos de Agripa I. Era Herodes Agripa I. Esse nasceu, o seu pai morre. Lembra que no capítulo 12 de Lucas, ele foi comido por vermes por não dar glória a Deus? Então, ele teve que substituir o pai muito cedo, ele tinha 17 anos. E os judeus e os romanos, entendendo que ele era muito novo para assumir tão grande responsabilidade, ao invés de dar a ele o direito de governar toda a Judéia, colocaram-no à frente de uma pequena área, lá acima do mar da Galileia, onde hoje é a colina de Golã, e ele vai crescendo aos poucos, mas ele fica restrito ali. E aí vem Pôncio Pilatos vem governar a Judéia. A partir daí que vem os governadores de Roma. Antes era a dinastia dos Herodes, e que acaba em Agripa I. Quando a gente está lendo aqui a visita de Agripa para visitar Festo, que era governador romano, esse homem aqui era filho de Agripa I, portanto, da dinastia dos Herodes. Não tinha influência mais de poder, ele tinha um governo como rainha da Inglaterra, era apenas um governo decorativo, não tinha poder efetivo. E ele vem, e Paulo tem a oportunidade de ter uma audiência com ele, porque Festo não estava muito convicto de como conduzir aquele caso, aquela situação. E Paulo, então, tem a oportunidade de falar para Agripa e sua esposa. Alguns dizem que Berenice era sua irmã, e que havia um caso muito claro de incesto aqui. Mas não há uma prova cabal de que havia um incesto entre eles. E Agripa ouve Paulo, e tem todo o discurso de Paulo no capítulo 26, e ele se defende perante Agripa. E quando chega a uma certa altura do discurso, Festo, que estava junto, diz: Paulo, falas como louco. Quando Paulo vai falar sobre a ressurreição e outros temas, o próprio Festo interfere na palavra do Paulo, e Paulo, então, usando a palavra, diz assim: quem dera eu fosse um louco, mas eu não sou louco, toma aquela postura, e ele se dirige ao Agripa, e Agripa então fala: por pouco me persuades para me tornar um cristão. Outras traduções diz: você quer com pouco tempo, querer com esse pouco tempo me convencer a me tornar um cristão? Aí Paulo diz assim: quem dera, com pouco ou com muito, você se tornasse como eu, menos com essas algemas. E ele levanta suas algemas, uma espécie de um protesto, né, contra a situação injusta na qual ele estava passando, e termina assim aquela audiência. E o capítulo 27, Paulo então ele vai ser conduzido a Roma. E aqui eu queria gastar um tempo mais, queridos. Há lições muito práticas no capítulo 27, e eu quero sair um pouco
dessa linha do estudo mais de títulos, de localidades, de informações geográficas, para um lado mais prático da vida cristã. O capítulo 27 é o capítulo de como foi a viagem de Paulo, a partir de Cesareia até chegar em Roma. Eu queria que você abrisse seu coração para a gente aprender algumas coisas aqui muito importantes. Paulo, então, é passado à mão, à custódia do Império Romano, né? O Festo coloca Paulo sob a direção de um homem chamado Júlio. Júlio era um centurião e ele fazia parte do regimento imperial. É uma guarda que assistia ao imperador. Era um contingente, um destacamento de proteção ao imperador. Provavelmente, esse homem veio buscar Paulo para levar ao imperador, e se assim fosse, só uma guarda imperial poderia fazer isso. Ele tinha alguns soldados ao seu comando, e ele, então, embarca Paulo em um navio que ia para a Ásia. Eu estou aí no versículo de número 2. Versículo número 2 do capítulo 27. Esse navio ia para a Ásia, e é mencionado que um dos companheiros de Paulo de viagem, agora não é mais uma viagem missionária, Paulo é um prisioneiro, e Aristarco é um desses seus companheiros. Aristarco é um macedônio da cidade de Tessalônica, e é mencionado o seu nome, tão somente o seu nome, provavelmente outros companheiros estavam com Paulo. E diz que no dia seguinte eles ancoram em Sidom. Lembram daquelas duas cidades que no Velho Testamento é mencionado bastante, Tiro e Sidom? Eles saem de Cesareia e vão por mar nessa embarcação e chegam a Sidom. Tiro e Sidom, em especial Sidom, era uma cidade muito importante na Fenícia, hoje Líbano. Tiro e Sidom, as ruínas dessa cidade, bem como as ruínas de Biblos, estão na área do território hoje libanês, onde aconteceu aquela tragédia recentemente. E Júlio, num gesto de humanidade, permite que Paulo fosse ao encontro dos seus amigos e irmãos. Havia uma comunidade muito florescente ali no Líbano, no primeiro século, quando a igreja nasceu. Você vai ver isso no final da terceira viagem missionária. Paulo é hospedado ali no final da terceira viagem missionária, antes de descer para Jerusalém. E agora, quando ele é preso, o navio atraca ali em Sidom, e Paulo passa uma semana com essas pessoas. O Júlio, esse centurião, era uma pessoa muito gente boa, gente fina, e permitiu que Paulo ficasse com seus amigos e irmãos uma semana, e eles suprissem as suas necessidades. Versículo 4. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Eu quero, a partir daqui, olhar para as adversidades, as intempéries que eles enfrentaram nessa viagem em direção a Roma e tirar algumas lições. Eles passam pela parte norte da ilha de Chipre, porque os ventos lhes eram contrários. Na nossa vida, em algum momento, a gente enfrenta ventos contrários. Uma das características do vento contrário é que ele nos faz regredir. O avanço, o ir à frente, é quase que impossível pela força do vento contrário. Nós somos, muitas vezes, impedidos de chegar às bênçãos de Deus, a crescer na nossa vida profissional, a crescer na nossa vida pessoal, como crente, nos nossos estudos, nas nossas buscas, porque há ventos contrários. E esses ventos contrários podem vir pela oposição, até mesmo dentro de casa, oposição de pessoas que nos odeiam, do diabo e de circunstâncias que nos acontecem, que são indesejáveis ao nosso coração e vêm
de forma inesperada. Paulo vai falar desses ventos contrários que vieram sobre a vida daquele barco e que vêm também sobre nossas vidas muitas vezes. Essa é a situação que nós nos encontramos muitas vezes. E versículo 5, Paulo informa que, tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra e na Lícia, que estava na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália. Então, ele faz uma baldeação, ou uma conexão, se assim você prefere. Ele chegando nessa cidade, o centurião percebe: nós temos aqui um navio partindo direto para Roma, então vamos largar esse navio que a gente estava e vamos passar por esse navio que vai para a Itália, que vai para o porto mais perto de Roma. E ele fez embarcar Paulo e outros prisioneiros. Não somente Paulo estava sendo levado, como outros prisioneiros. Versículo 7. Temos uma outra situação que acontece em nossas vidas. Primeiro, é a presença de ventos contrários. Qual é a segunda situação que a gente enfrenta na vida? Versículo 7. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Cnido. Alguns estão nessa segunda etapa, ou nesse segundo estágio, ou nessa segunda forma de viver. Não há mais ventos contrários, não há mais ventos que impedem o progresso, não há mais ventos que nos fazem retroceder. O que acontece é um marasmo, é uma vida sem muito progresso, é uma vida do Zeca Pagodinho. Aliás, Zeca Pagodinho não, é daquele cantor que diz: é devagar, devagarinho. É Martinho da Vila. A teologia do Martinho da Vila. E tem muito crente que se acomoda. Não há um vento contrário. O vento contrário nos apavora. O vento contrário nos faz entrar em pânico. Mas a teologia do Martinho da Vila faz muita gente se acomodar. Ele vê a paisagem passando devagar. Eu contei uma piada recente para a Aline, ela morre de rir de uma piada que eu contei, que eu vou contar para vocês agora. Dizem que dois filhos, não vou nem mencionar o estado em que essas pessoas estavam. O pai e o filho sentados na varanda, tirando aquela soneca da tarde depois do almoço. Aí o filho olhou para o pai e disse: pai, tem uma preguiça roubando a roupa lá no varal. Aí o pai, depois de uma semana, olhou e disse assim: cadê? Aí o filho abriu o olho e disse assim: ô bicha ligeira, já fugiu. É assim, se você está nessa teologia do Zeca Pagodinho, do Martinho da Vila, até uma preguiça anda rápido e você vai se contentando de ter passos de tartarugas no crescimento da sua vida espiritual. E você vai se acostumando com pequenas mudanças. Irmãos, melhor que você esteja enfrentando ventos contrários, porque os ventos contrários não te levam à acomodação, não te levam à frieza, a achar que está tudo bem. Os avanços, navegar vagarosamente, é um perigo para a vida cristã, porque a gente vai fazendo de qualquer jeito, vai levando a vida literalmente com a barriga, espiritualmente falando, orar de vez em quando, e a igreja nas datas festivas, e a gente vai vivendo um cristianismo, água com açúcar, vai vivendo uma vida medíocre, vai se acostumando com essa vida medíocre, porque a gente anda vagarosamente. E eu gosto quando o texto diz assim: e tivemos muitas dificuldades para chegar a Cnido. A lógica está devagar, mas eu vou chegar. Não, a lógica não deve ser essa. A lógica vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em céu.
esse texto que fala lá no Salmo 84, que diz que aqueles que estão diante de Deus vão indo de força em força. De vez em quando vem uma rajada de vida de Deus e a gente vai. Espera a rajada de Deus vir e vai. Não vai vagarosamente, mas vai sempre. Não se deixa paralisar nessa viagem. E ainda no versículo, quando eles chegam na cidade de Sinido, não sendo possível prosseguir a nossa rota devido aos ventos contrários. Mais uma vez, a presença dos ventos contrários. Meus irmãos, não deveria ser novidade para nós que somos cristãos a presença constante de ventos contrários. Eu fico, às vezes, como pastor, admirado com as reações de alguns cristãos. Parece que alguns cristãos pensam que nós somos isentos de passar por ventos contrários. Que a partir do momento que agora eu estou na igreja, que eu tomo uma decisão por Jesus, vai ser um mar de rosas. Não, meu querido. Vão aparecer ventos contrários e vão ser muitas vezes sucessivos. Aí alguns crentes, pastor, agora eu estou servindo a Deus, esses ventos contrários aparecem. Eu digo, meu irmão, você nunca leu Jesus dizendo, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. A palavra de Jesus não é uma garantia de livrar das aflições, mas é de nos dar livramento nas aflições e cabe a nós apenas ter bom ânimo, fé, persistência. Quando a gente vê a oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17, quando João diz assim, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Está no mundo, está vulnerável, suscetível a ventos contrários. E os ventos contrários aparecerão. É uma doença, é um problema familiar, é um problema com o filho, é uma questão financeira, são ventos contrários. E aí, meu querido, que você vai descobrir que a sua fé existe não para o momento do louvor. A sua fé existe para um momento de prova, para um momento de prisão. Paulo e Silas, você lembra disso? Atos capítulo 16, Paulo está preso. O que é que Paulo faz no meio de toda aquela adversidade? Canta louvores a Deus. À meia-noite, nas trevas, louva a Deus. É isso. Os ventos contrários vão aparecer mais uma vez. Por isso que eu digo que os ventos contrários são oportunidades extraordinárias de Deus para nos tirar do comodismo, dessa vidinha água com açúcar, dessa vida pela metade. É uma oportunidade para a gente orar mais, buscar mais. Aí alguém dirá, mas pastor, será que eu preciso de vento contrário para viver uma vida cristã abundante? Não estou dizendo isso. Estou dizendo, bendito sejam os ventos contrários, se você está acomodado. Mas a vida cristã é para ser vivida na sua plenitude, na sua busca de Deus em todos os momentos. Mas se você não está vivendo, vem o vento contrário, e se ele te faz andar para frente, louvado seja Deus, que nos dá ventos contrários nas nossas vidas. Outra coisa que quero destacar nessa viagem de Paulo, agora do ponto de vista bem espiritual, prático, é o que está aí no versículo de número 6, 8. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Ô, Bia, dá um glória a Deus aí, Bia. Chegamos aos Bons Portos. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Para quem olha o desenrolar do quadro, para quem olha o progresso da viagem. Obrigado, Bia. Para quem olha todo o desenrolar, diz, bom, é o top, é o máximo de Deus, é o topo que a gente quer chegar. Alguém que passa pelos ventos contrários, vive uma vidinha de marasmo, com pequenos progressos, chegar nos bons portos é o ápice. Não é. Não é.
Porque o propósito de Deus não é chegar aos bons portos. O propósito de Deus para Paulo era chegar em Roma. Se Paulo aportasse e descesse do barco em bons portos, Paulo estaria fora dos planos e propósitos de Deus. E nós muitas vezes estamos equivocados e paralisados no nosso progresso espiritual, porque chegamos a um ambiente bom, que também é muito enganoso, porque ele tem um nome de bênção, ele tem um nome de bons portos. É igual, querido, o que acontece na vida de muitas pessoas, e eu, como pastor, posso dizer. Eu fiz 29 anos de pastorado. Daqui a um ano eu faço 30 anos que eu sou pastor. Eu tenho visto uma cilada muito grande na vida dos cristãos. Quando o cristão quer passar num concurso, mas olha, mas não perde um curso, um culto, não perde uma reunião de oração. Se tiver vigília, ele está lá, ou ela está lá. Eu sou cansado de ver gente que quer casar, que quando quer buscar a Deus para um casamento, não é busca, não é um negócio assim. Lê livros, vai para encontros, está ali servindo a Deus. Passou no concurso, meu querido, casou, a pessoa esquece de Deus, esquece de tudo, porque parece que eles pensam que chegaram nos bons portos e que a vida deles parou ali. Porém, queridos, os bons portos não é o final da vida. São momentos bons da vida da gente. São momentos de bênção, de conquista. Mas tome cuidado, porque bênção pode se tornar um grande peso, ou até mesmo uma maldição em nossas vidas. Quando você lê a vida de Abraão, eu fico a pensar, por que Deus pediu o seu filho Abraão? Porque o filho de Abraão estava se tornando para ele um deusinho. O menino mimado, imagina, o filho da velhice. Aí você não é nem pai, você passa a ser um pavô. Sabe o que é um pavô? A mistura de pai com avô. Aí você estraga o menino. Então, Isaac era um menino todo cheio de regalias, tinha internet naquela época, ninguém tinha. Tinha o skate, tinha bicicleta, tinha tudo, jogos, game, PlayStation 10. Aí Deus diz assim, dá o teu filho. Mas Deus pensa que está pedindo filho, porque você colocou esse menino no meu lugar. Abraão tinha chegado aos bons portos, tinha conseguido o seu filho, que ele tanto queria. Meu irmão, se você chegou ao bons portos, muitos é aposentadoria, viu? Aposentadoria para muitos é o bons portos. E você está no meio do caminho, a sua viagem não terminou. Você só chegou aos bons portos. E o quarto estágio eu chamo de falsa esperança. E como é que eu vou argumentar isso para vocês? Vamos lá. Paulo está em bons portos e o centurião diz então, vamos embora daqui, vamos prosseguir viagem, porque temos que chegar a Roma com urgência. E Paulo, percebendo que o tempo tinha mudado, Paulo dá um conselho ao centurião Júlio, dizendo, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Versículo 11, do capítulo 27. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio, visto que o porto não era próprio para passar o inverno. Era bons portos, mas não era próprio para passar o inverno. Você sabe que na Europa, durante um período de 3, 4 meses, por isso que os transatlânticos vêm para o Polo Sul, na época do inverno na Europa. Muitos navios ficam atracados nos portos, esperando passar o inverno, porque não é recomendável navegar no inverno na Europa. A ideia de Paulo é, apesar de bons portos,
não ser um lugar que tenha todos os recursos para se estar durante um período tão longo, de 3 a 4 meses, é melhor estar em bons portos nessa situação do que enfrentar imprudentemente o mar durante o inverno. Mas o conselho não é ouvido e cria-se uma falsa esperança. Uma falsa esperança. Porque o piloto e o dono do navio, Paulo vai dizer assim, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenície e ali passar o inverno. Este era o porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. A esperança que eles tinham é que, saindo de bons portos, eles poderiam chegar a Fenícia, ali na ilha de Creta, e dessa forma passar o inverno ali com segurança e com toda a estrutura. Eu chamo isso, querido, de falsas esperanças. Qual é o primeiro estágio da vida dessa viagem? Ventos contrários. Depois, navegar vagarosamente. Terceiro, chegar a bons portos. E o quarto perigo é viver uma vida em cima de falsas esperanças. Meus irmãos, quem nos dá a esperança verdadeira é Deus, mediante a sua palavra. Quem me conhece sabe que eu sou um homem que crê nos dons espirituais. Eu creio no dom de língua. Creio que Deus usa profetas e profetisas. Creio no dom de revelação. Creio. Mas eu tenho muito critério e cuidado. Não é porque alguém se dizendo falar em nome de Deus, tendo revelação, que eu acredito de pronto. A própria Bíblia nos dá direito de julgar as profecias, os profetas, para saber se aquilo é assim. Hoje em dia, a gente vê no meio evangélico se perpetrando e existindo em grande número a figura de pessoas que, por mais que tenham uma boa intenção, por mais que sejam usadas por Deus, em algum momento podem dar uma profetada e criam no coração de muita gente falsas esperanças. Eu vejo muitos crentes que têm a sua vida sendo norteadas por falsas profecias, por falsas revelações, porque eles acreditam na profecia, mas não leem mais a Bíblia, porque eles não julgam mais o que ouvem. Desde o Velho Testamento, Moisés cria critérios para que você julgue aquilo que o profeta diz, até uma sentença, desde o Velho Testamento, para o falso profeta. E a marca maior é a seguinte: o profeta que diz que vai acontecer uma coisa, e isso não acontece, ele é um falso profeta, desde o Velho Testamento. Na igreja de Corinto, capítulo de número 12 a 14, Paulo vai regulamentar o culto na igreja de Corinto, e ele vai dizer, olha, que haja profecia, uma ou duas profecias, e quando alguém profetiza, os demais julguem, mostrando que o que é dito pela boca de um homem pode vir de Deus ou não. E quem ouve tem que ter critério. Primeiro, bate com o que a Bíblia diz. Segundo, eu uso esse critério de uma forma muito corriqueira. Se o profeta que falou para mim está falando em nome de Deus, eu vou pedir, como Gideão fez, uma confirmação. O Deus que falou com o profeta também pode falar comigo para confirmar o que ele disse. Então, de primeiro, eu não acredito numa palavra de profeta sem uma confirmação, sem que haja uma prova de Deus confirmando o que o profeta disse. E tem muita gente vivendo de falsas esperanças, de falsas promessas, de pastores, de profetas, de missionários que falam em nome de Deus, criando esperança onde não há esperança. Jeremias viveu isso. Ele viveu num tempo em que ele dizia que Deus iria trazer juízo sobre o reino de Judá, e muitos profetas que cercavam o rei traziam falsas esperanças, e o mal veio, porque quem ouve o coração, quem dá lugar ao coração para falsas esperanças, só tem a decepção adiante. Então, cuidado, oração, busca de Deus,
Creia mais também na sua oração. Tenha mais tempo seu. Deus pode falar com você. Da mesma forma que fala com o profeta, com alguém que tem uma revelação, Deus pode falar com você também. Busque ter de Deus a verdadeira esperança. A verdadeira esperança, querida, é baseada no que Deus fala, não no que a gente quer. O grande problema é que a gente coloca diante de Deus o que a gente quer e não espera para ouvir o que Deus tem como desejo do coração dele para conosco. Esse é um problema muito grande nos dias atuais. Nós vivemos com falsas esperanças. E o que é que aconteceu? O navio começou a enfrentar uma grande tempestade. Versículo 14, capítulo 27. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. Em outras versões é Euroaguião, mais ou menos. Versículo 15. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas, tudo porque deram ouvidos a falsas esperanças. Levantando, lançamos mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Siste, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga, tudo porque alimentaram as falsas esperanças no coração. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Versículo 20. Não aparecendo nenhuma estrela por muitos dias, e continuando a abater-nos sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Tudo porque deram ouvidos a falsas esperanças. E aí, meus irmãos, Paulo toma a palavra, e eu gosto muito desse texto. Ele é, para mim, um texto que é distintivo e que o verdadeiro cristão deve se nortear por ele. Paulo traz uma palavra de esperança àqueles que deram ouvido a falsas esperanças. Versículo 21, a terceira linha do versículo 21, Paulo toma a palavra e diz: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Versículo 23, preste bem atenção a esse versículo. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro. Eu gosto mais da tradução da Revista Atualizada, que diz: de quem eu sou e a quem sirvo. Há uma tendência na NVI de traduzir adoração com serviço, intercambiar. Então, onde tem serviço ou adoração, eles têm a liberdade de dizer a mesma coisa. Servir é fazer algo para Deus. Adorar também tem esse sentido. Mas na nossa mente, adorar é quando a gente tem um momento de adoração para agradecer, bendizer, louvar o nome de Deus. Paulo vai dizer que o anjo que apareceu era um anjo de Deus. E esse Deus que mandou o anjo era o Deus a quem ele pertencia e a quem ele servia. Preste atenção nessas duas declarações. Você já entendeu que a sua vida pertence a Deus? Se você não entendeu o que é ser comprado por sangue. Quando Paulo tem uma conversa com os presbíteros de Éfeso, Paulo vai dizer assim aos presbíteros de Éfeso: pastoreai o rebanho de Deus, o qual ele confiou a vocês, ovelhas que ele comprou com o seu próprio sangue. Nós fomos comprados.
Nós somos de Deus, sabe por quê? Porque ele comprou com seu próprio sangue. Pedro vai dizer isso. Vocês não foram comprados com dinheiro terreno, com ouro e prata, com diamantes, com bitcoins. Vocês foram comprados pelo precioso sangue de Cristo. Meus irmãos, quando você descobre que a sua vida agora é de Deus, que você não pertence a você mesmo, isso muda a sua forma de compreender a vida cristã e o cristianismo. Você é de Deus e ele tem todo o domínio sobre você, porque você agora é dele, ele te comprou. E Paulo, quando diz, o Deus de quem eu sou, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, essa situação, você é filho, você é amado como filho, você é um adorador, você é um herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Isso sim, todos esses direitos você tem, mas você também é um escravo de Cristo. Você é um servo de Cristo. E como servo de Cristo, você serve a Cristo porque você foi comprado por ele. Porque ele derramou sangue sobre sua vida. E quando essas duas noções estão muito presentes ao seu coração, sua vida cristã muda. Paulo diz assim, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo me apareceu essa noite. E olha que notícia maravilhosa, a esperança que Paulo traz. Não tenham medo, versículo 24. Deus falando para Paulo. Não tenham medo. É preciso que você compareça perante César. Por isso que os bons portos não era o estágio final para Paulo. Havia um plano de Deus. O plano de Deus é que Paulo pregasse o evangelho ao imperador romano. Ele havia pregado o evangelho para o Sinédrio. Ele havia pregado o evangelho para o governador romano na Judeia, Félix. Ele havia pregado o evangelho para Festo, depois para o rei Agripa, e o último estágio era pregar para o próprio imperador, fazendo sua defesa, e certamente, como ele fez em todas as suas defesas, ele ia falar de Jesus e da vida que Jesus traz. Irmãos, Deus tinha um plano de não só levar Paulo a Roma, mas de levar Paulo ao imperador, e ele pregar o evangelho para o imperador. Eu tive essa honra quando casei um casal de amigos lá no começo de 96, quando 96 ou 97, quando no casamento que eu fui ministrar, estava o presidente da República sentado para ouvir o sermão, e eu disse assim, Deus está me dando uma honra de pregar para uma grande autoridade, a autoridade mais importante do meu país. E eu falei de casamento, falei de Jesus, e eu disse assim, Deus está me dando a honra que Paulo teve de pregar para o imperador. E Paulo dá uma verdadeira esperança, porque Deus tinha um plano. Aquilo que a gente deve se apegar não são aos nossos planos, mas aos planos de Deus. O plano de Deus é levar Paulo para Roma. E não haveria nada, vento contrário, oposições, dificuldades, decisões erradas de homens, até falsas esperanças que podem deixar naufragar os sonhos de Deus em nossas vidas. E isso acontece. Quinto estágio, e correndo, já que minha consciência diz que a gente tem que correr. Quinto estágio é quando Paulo percebe que os marinheiros, vendo que a dificuldade era grande, tentam fugir do barco, e Paulo diz ao centurião, olha, se não cuidar direito, os homens vão fugir, os marinheiros vão fugir, a gente vai ficar à deriva. Paulo percebe claramente que a solidão, o abandono é um perigo muito grande na vida espiritual. A igreja obedece esse papel de ser solidária à dor do outro, do próximo, de ser irmão do outro, de ser parceiro, de ser amparo, de ser sustento para aquele que está sozinho, porque viver abandonado, viver sem o apoio é algo difícil. Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, ele diz assim, eu estou sozinho, um Crescente foi para Dalmácia, Lucas foi para Dalmácio foi para Tessalônica, e eu estou sozinho, manda vir João Marcos ao meu encontro, e pede para que ele traga da casa de Carpo, os livros e a capa que ali deixei. Paulo estava sozinho e é muito difícil viver sozinho nas nossas dores, nas nossas lutas.
é a quinta dificuldade que passamos na vida. E Deus faz com que aquele barco chegue bem na ilha de Malta. São 266 vidas poupadas por Deus do naufrágio. E como Deus disse a Paulo, nenhuma vida se perdeu. E para se cumprir o que Deus disse, Paulo, na sua palavra aos marinheiros, disse: nenhum fio de cabelo de vocês vai cair. E para cumprir essa palavra, não tem mais nada, só Deus mesmo. Paulo, então, passa um tempo na ilha. Eu queria gastar um tempo nessa ilha aqui, o tempo é curto. Paulo é picado por uma cobra, quando ele tentava acender um fogo, a serpente prende a sua mão, e o julgamento dos moradores da ilha de Malta, esse homem deveria ter morrido mesmo, porque o mar tentou levar a sua vida, agora em terra uma cobra morde a sua mão, eles ficaram ali esperando Paulo inchar e até mesmo morrer, e nada acontecia. E um dado interessante, presta atenção no que eu vou dizer. Hoje você vai na ilha de Creta, não tem mais nenhuma cobra venenosa naquela ilha. O que muitos dizem é que Paulo fez com que, geneticamente, a capacidade de produzir veneno das cobras ali de Creta fosse interrompidas, porque o milagre não só o curou, mas tirou geneticamente o poder daquela serpente produzir venenos. Não há em Creta mais nenhuma cobra venenosa. Fica aí, eu li isso, eu nunca fui na ilha de Creta, mas fiquei esse dado importante. E eles que pensavam que Paulo era um malfeitor, que o destino queria matá-lo, eles foram tratados depois com grande honra. Havia um homem chamado Públio naquela cidade, o pai estava doente, Paulo ora por ele, esse homem é curado. Paulo passa ali 3 meses com os marinheiros, com o centurião, e é honrado com grandes presentes, uma vida muito boa, porque Deus honra aqueles que vão até o final na capacidade de crer. Depois eles prosseguem em viagem, chegam a Roma, e o capítulo 28, versículo 13, dali partimos e chegamos a Régio, que é uma cidade portuária já na Itália. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli. No dia seguinte, versículo 14, ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles, e depois fomos para Roma. Chegando em Roma, foi permitido a Paulo, como cidadão romano, alugar uma casa, e Paulo vai recebendo pessoas naquela casa. Paulo fica naquela casa durante 2 anos. Ele ficou preso, tem um termo jurídico que fica em casa, prisão domiciliar. Paulo fica em prisão domiciliar e podendo receber pessoas, só que ele estava à custódia de um soldado. O soldado estava sempre junto dele. Não havia tornozeleira eletrônica, existia um soldado eletrônico ao lado. No versículo 17, ele chama os judeus à cidade de Roma, tenta pregar para eles, até que no versículo 28, capítulo 28 de Atos, diz: portanto, quero que saibam que essa salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles os ouvirão. Depois que eles disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Os 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que ali iam vê-lo. Pregava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. Terminando esse estudo, só lembrando, quando a gente começou o estudo de Atos, irmãos, nós falamos que o livro de Atos é um livro que fala da geografia da expansão do Evangelho. Atos 1, versículo 5 a 7, diz assim: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se você reparou, percebeu que todo desenrolar
da exposição, da história de Atos dos Apóstolos. É como o Evangelho saiu de Jerusalém e se expandiu até chegar em Roma. Falei também na primeira aula que nós, a Igreja do Senhor Jesus, nós somos a continuidade do livro de Atos. Porque depois que o Evangelho chega em Roma, a Igreja é responsável de levar o Evangelho por todo mundo. E foi isso que aconteceu. Todo mundo foi evangelizado. Faltando algumas partes, a janela 1040 e outras partes precisam ser evangelizadas, como a China, como os países muçulmanos. Mas nós já estamos indo. A igreja, quando vai, está dando continuidade à história de Atos dos Apóstolos. Obrigado por sua atenção. Deus abençoe. Fernandinho, pode terminar a gravação e nós vamos abrir a oportunidade para perguntas e contribuições. Fernando?